Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, verso 1 ao 7, onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. E nós vamos hoje finalizar, amém? Finalizar esta série, o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Hoje é a 10ª parte, 10ª e última parte desta série de mensagens preparando a igreja local para a vida vindoura. Amém? A igreja aqui só não estará preparada para a vida vindoura se não quiser, né? Porque a minha parte eu estou fazendo. E é muito importante esse conteúdo. Talvez nem todos achem, mas o tempo e a eternidade provarão a importância dessa série de mensagens. Amém? O arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. 10ª e última parte da série, hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 ao 7, Paulo diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amém, irmãos? Aleluia. Na semana passada, nós começamos a analisar esse texto aqui e fomos até o verso de número 4. E nesse texto, Paulo está desenvolvendo os mesmos temas escatológicos lá da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, praticamente, irmãos, a mesma coisa que Paulo fala aqui em 1 aos Tessalonicenses, nos capítulos 4 ali, né, do verso 13 em diante, no capítulo 5 ali até o verso de número 11, ele vai voltar a dar um destaque a esses temas escatológicos aqui na segunda carta. Isso por si só já bastaria para nós entendermos que esses assuntos são da mais alta importância para o Espírito Santo, para a igreja, nas Escrituras. Caso contrário, eles não estariam repetidos numa outra epístola, ainda que dirigida para a mesma igreja, né? Então, vamos relembrar rapidamente o que nós vimos até o verso 4 e depois vamos avançar até o verso 7
E vamos também dar uma olhada em alguns outros textos com os quais eu finalizarei essa série de mensagens. Então, vamos voltar primeiramente o nosso olhar para 2 aos Tessalonicenses, aqui capítulo 2, verso 1, quando a Bíblia diz assim: nós vos pedimos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele. Perceba aqui que a nossa reunião com o Senhor Jesus Cristo, que acontecerá no arrebatamento da igreja, ela vai acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente, na mesma ocasião da volta de Cristo. Eu sugiro que você sublinhe ali na sua Bíblia: vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião junto dele. Perceba que Paulo coloca isso num único acontecimento. Então, do que Paulo está falando aqui? Que simultâneo à vinda de Cristo acontecerá a reunião da igreja junto de Cristo. E nós sabemos que essa reunião da igreja junto de Cristo, ele está falando do arrebatamento. Aleluia. Prosseguindo no texto, nós olhamos para os versos 2 e 3. Paulo diz assim à igreja em Tessalônica: que não vos deixeis confundir a mente assim tão depressa, nem vos alarmeis com alguma inspiração, ou discurso, ou carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Que ninguém vos iluda de nenhum modo. Então você percebe que desde o tempo da igreja primitiva, já havia gente tentando iludir a igreja, tentando enganar os irmãos, com teorias estranhas, com teorias fundamentadas em pressuposições da sua própria mente, em impressões do seu próprio coração, em versículos isolados, que não tem nada a ver com a doutrina apostólica. Isso continua ainda hoje, irmãos? Através de alguns ensinos tão nocivos como o arrebatamento secreto, e como deixados para trás e coisas desse tipo. Então, Paulo continua ali dizendo assim: que ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé. E se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Eu sugiro que você sublinhe algumas coisas nesses 2 versículos na sua Bíblia, como por exemplo: não vos deixeis confundir. Você pode sublinhar também: nem vos alarmeis. Você pode sublinhar também: inspiração, ou discurso, ou carta. Amém? Talvez a sua Bíblia diga assim: quer por espírito, quer por palavra, quer por carta. É a mesma coisa. E por último, você também pode sublinhar: ninguém vos iluda. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos um alerta para a igreja em Tessalônica. Que alerta é esse? Não se enganem, não se deixem enganar. Enganar pelo quê? Por algo que parece vir dos apóstolos, por algo que parece vir da liderança da igreja, por algo que parece ser sã doutrina, por algo que parece vir
da Bíblia. E Paulo vai além, Sheila, ele diz assim: ainda que seja por profecia, ainda que alguém profetize para vocês, ainda que seja por pregação, ainda que alguém pregue, ainda que seja por carta. Veja, não era que estavam circulando cartas falsas, como se fosse de Paulo, dos apóstolos. E qual era o conteúdo dessas mensagens, irmãos? Dando a entender que o dia do Senhor já havia chegado. Paulo diz: não, o dia do Senhor não chegou. E por que Paulo está dizendo isso, Cristina? Porque havia pessoas profetizando, pregando, escrevendo, dizendo que a volta de Jesus, que a ressurreição, que até mesmo o milênio já tinha começado. Tinha profecias circulando, dando a entender que os eventos escatológicos, irmã Sueli, que os eventos do fim já estavam acontecendo. E hoje em dia não é diferente, né, irmão? Sobretudo com essa pandemia aí que passou, né? O que eu vi de crente falando que estava nos tempos do fim e tal, né? Não está no gibi. Então na pandemia a gente viu muito, não sei os irmãos, mas eu vi muita gente, né? Muita gente, né? Eu vi muita gente, infelizmente até gente que não esperava ver, mas vi, falando de trombeta tocando, de selo abrindo, né? Significado da palavra coronavírus, significado não sei do que, da coroa. Ele ficava me mandando essas mensagens, dizia: não, isso tudo é bobagem. Meu irmão, teologia, escatologia de rede social, esqueça isso. A sua fonte não é rede social, a sua fonte é Bíblia. O seu mentor não é o fulano, beltrano, ciclano que escreveu não sei o que na rede social. E normalmente é papagaio de pirata, gente que copia e cola de tudo quanto é lugar aí, tudo quanto é mensagem. Não, o seu mentor é o Espírito Santo que ilumina a palavra. O seu lugar de aprendizado não é a rede social, o seu lugar de aprendizado é a igreja com os seus pastores. Então um monte de gente, né? Então os irmãos estão vendo que o que eu estou pregando aqui não está muito longe, não. Tem tudo a ver. E da mesma forma como Paulo falou para a igreja em Tessalônica, eu falei para esses irmãos aí, para os eventos escatológicos acontecerem, precisa uma sequência de coisas que a Escritura descreve. Amém? Então, assim como Paulo, eu digo para você, seja por profecia, seja por carta, seja por pregação, se os eventos escritos nas Escrituras não estiverem acontecendo, irmãos, os tempos do fim não chegaram. Não importa se alguém recebeu a profecia, uma visão, teve um sentimento e aqueceu o coração, não sei o que, disso, daquilo, não importa. Por quê? Porque os irmãos em Tessalônica estavam sendo perturbados por esse tipo de coisa, irmãos. E eles estavam ficando preocupados. Por quê? Porque eles estavam pensando o seguinte: pronto, o arrebatamento aconteceu e nós fomos deixados para trás. Muito cuidado com isso, irmãos, porque até hoje isso cria uma histeria coletiva gospel.
Até hoje eu vejo muitos irmãos e irmãs atormentados com aquela ideia assim: eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar pronto, eu preciso estar pronto, eu não estou pronto, mas quando é que eu vou estar pronto? Você já viu gente assim? E a maioria desses irmãos nem sabe o que de fato significa ficar pronto. A maioria desses irmãos tem a sensação de que nunca vai chegar a esse nível, e na verdade nunca ninguém vai estar pronto. Sabe por quê? Porque o dia que alguém achar que está pronto, é aí que realmente não está pronto. Por quê? Porque vai depender mais da sua própria prontidão do que de Deus. Então esses irmãos que creem nisso, essas bobagens, olha, o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, como ladrão. Lembra que na semana passada nós explicamos o que significa, né? Vai vir como ladrão para o ímpio. Para nós não vem como ladrão, vem como rei. Né? Olha! E aí a pessoa fica todo histérico, né? E fica sem saber como agir em relação a isso. O que Paulo vai mostrar aqui, irmãos? Que não tem diferença entre o dia do Senhor e o arrebatamento. Por quê? Porque são eventos simultâneos. Então apaga da sua cabeça aquela ideia que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação para ficar 7 anos no céu, sei lá onde, e o mundo aqui vai se danar, né? E aí depois que o mundo inteiro se danar debaixo do juízo, aí a igreja volta e tal. Não existe isso. E eu vou provar mais ainda nas Escrituras nessa noite. A igreja estará aqui durante toda a grande tribulação. E quando Cristo voltar nas nuvens, a igreja será, os mortos, os eleitos, os salvos em Cristo que morreram de todas as gerações passadas, ressuscitarão, e a igreja também, os que estiverem vivos, serão arrebatados, e num instante em que nem mesmo eles ou nós vamos perceber, receberemos no meio do caminho a glorificação dos nossos corpos físicos, um corpo igual ao corpo que Jesus assumiu após ter ressuscitado. Encontraremos com Cristo nas nuvens, e então a noiva se tornará a esposa do Cordeiro, e voltaremos, viremos com Cristo das nuvens à terra, aonde Cristo estabelecerá o seu milênio. Então, o dia do Senhor e arrebatamento são eventos simultâneos, e para que aconteça, Paulo vai dizer que tem algumas coisas que precisam acontecer primeiro. Então, ali no verso 3 e no verso 4, Paulo diz assim: que ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia, e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário. Paulo está falando de quem aqui? Do anticristo, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Então, quem primeiro tem que se manifestar? O anticristo. Você já ouviu o anticristo se manifestando por aí? Já viu ele? Já teve alguma notícia dele? Não. Então nenhum desses eventos ainda aconteceu. Outra coisa, pense comigo. Pense comigo. Se os irmãos da igreja em Tessalônica, por acaso, assim, vamos fazer de conta que esse negócio de arrebatamento antes da tribulação existe. Se os irmãos da igreja em Tessalônica fossem ser arrebatados antes da tribulação, qual a utilidade de Paulo escrever as coisas que iriam acontecer na tribulação? Se a igreja não ia estar aqui. Vou repetir:
se a igreja vai ser arrebatada e não vai ver o anticristo agindo na grande tribulação, qual a utilidade de Paulo falar de anticristo? Nenhuma. Nós não íamos ver mesmo, não íamos estar aqui. Agora eu vou mudar a pergunta. Ou será, não sei, só desconfio, ou será que Paulo estava ensinando essas coisas porque a igreja vai passar pela grande tribulação e deve estar preparada? Eu suspeito, irmãos, que se a igreja não fosse passar pela grande tribulação, tem muita coisa que Paulo escreveu aqui que nem precisava estar na Bíblia, porque não ia ter utilidade nenhuma para nós. Para que falar de alguém chamado anticristo se nós não vamos estar aqui? E nem vamos experimentar nada da influência do poder dele. Por que falar de um período que a igreja não vai estar aqui? Utilidade zero. Agora, se a igreja vai estar aqui, aí sim, isso se torna importante de ser ensinado para a igreja. Agora, olha o verso 4 aqui, o verso 5, vamos olhar mais de perto. 2 Tessalonicenses aqui 2, 4 e 5. O adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Acaso não vos lembrais que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? Então aqui Paulo vai dar detalhes sobre o anticristo. Quais são os detalhes? Ele é um adversário. Quais são os detalhes? Ele busca se elevar acima de tudo e de todos e considera-se Deus. Quais são os detalhes? Ele recebe a adoração e usurpa o lugar de Deus no santuário de Deus. Então, a igreja em Tessalônica estava preocupada com respeito à volta de Jesus, e Paulo diz: ei, não se preocupe. Por quê? Porque isso vai acontecer somente após a manifestação do anticristo. E aí ele dá essa lista de características do anticristo, desde o verso 3, e ele afirma o quê? Que isso é uma coisa que eles deveriam estar preparados. Essa manifestação do anticristo é um sinal para a vinda do dia do Senhor. Amém? Diga aí para o irmão que está do seu lado assim: irmão, vocês estão aí, irmãos? Eu estou pregando para as paredes. Vamos lá. Está vivo aí, irmão? Hã? Vamos lá. Diga aí para quem está do seu lado: irmão, irmão, abre essa boca, meu filho. Irmão, é para estar preparado, não preocupado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora olha o versos 6 e 7. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Sublinha aí na sua Bíblia: o mistério da iniquidade. Amém? E esses dois versículos, eles são muito importantes para o pessoal que defende essa teoria aí do deixados para trás.
Por quê? Porque dentro dessa teoria, irmão Sueli, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, o pessoal diz assim: não, o que está retendo o anticristo, é o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Não, é o Espírito Santo. E aí quando a igreja for tirada da terra, o Espírito Santo vai com ela, e aí o anticristo estará solta. Mas irmãos, olhe para esses versículos aqui e me diga onde que está escrito aqui sobre o Espírito Santo. E aonde que está escrito aqui que o Espírito Santo vai sair da terra com a igreja? Não está escrito. Então essa passagem é inconclusiva. Paulo está falando o quê? Que existe alguém que retém a aparição do anticristo, mas ele não diz que é o Espírito Santo. E nessa, e em nenhuma outra passagem da Bíblia, não só nessa, em nenhuma outra passagem da Bíblia está afirmado que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Se você achar o versículo na Bíblia que está afirmado que o Espírito Santo vai ser retirado da terra, eu te dou um presente, porque não tem. De onde tiraram isso então, pastor? Da própria cabeça. Então, o que eu quero que os irmãos percebam? Estou indo bem devagar para os irmãos entenderem, amém? Bem devagar para os irmãos entenderem. A teoria do arrebatamento secreto, antes da tribulação, do deixados para trás, que o Espírito Santo supostamente será retirado da terra com a igreja. Aonde eles se baseiam para dizer isso? Nesses dois versículos aqui. Mas esses dois versículos não dizem isso. Ou dizem? Vamos ler de novo. E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação, falta somente ser afastado aquele que agora o retém. Não está falando nada do Espírito Santo, e nem que ele vai sair com a igreja da terra. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 6, porque o verso 6 fala o que o retém. Vamos ler de novo, 2,6. E agora vocês sabem o que o detém, ou numa outra tradução aqui, retém. É a mesma coisa. Então Paulo está dizendo assim para a igreja de Tessalônica, né? Existe algo que o detém. Detém quem? Detém o anticristo. E vocês sabem. A igreja de Tessalônica sabia. Nós sabemos? Não. Por quê? Porque não está escrito. E olha o verso 7. Olha ali. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então no verso 6, Paulo está falando de algo que retém o anticristo, e no verso 7 Paulo está falando de alguém, aquele alguém que retém o anticristo. Então é o que no verso 6 e quem no verso 7. Mas não sabemos o que nem quem. A igreja em Tessalônica sabia. Paulo diz: vocês bem sabem. Mas nós podemos
podemos ter algumas ideias. Por exemplo, se você olhar para o livro de Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor da estátua, eu não vou ler isso aqui porque eu não tenho tempo, mas lá no capítulo 2 de Daniel, a figura do sonho da estátua de Nabucodonosor, onde um reino vigente impede a entrada de outro reino. Isso pode significar o seguinte: que o reino vigente neste mundo pode estar impedindo o reino do anticristo de entrar. Uma outra interpretação, quer ver? O poder de Deus como governante supremo de todas as coisas pode estar impedindo o anticristo de entrar. Tem algumas outras linhas teológicas, olha para mim, que dizem que o próprio Satanás está retendo isso. Então, irmãos, por que eu quero que os irmãos entendam isso aqui? Porque existem várias maneiras de se entender esses dois versículos, e por isso não está correto, dentro de uma interpretação bíblica justa com o texto, dizer que aqui está falando que é o Espírito Santo que detém o anticristo e que o Espírito Santo vai sair com a igreja da terra, porque aqui não está falando isso. A única coisa, então, o que a gente pode entender aqui, pastor? Ei, a única coisa que nós podemos dizer com certeza aqui é o seguinte: os irmãos em Tessalônica sabiam o que e quem era, porque o texto diz isso no verso 6. Eles sabiam, nós não sabemos. Quando você encontrar com o irmão de Tessalônica no arrebatamento, você pergunta para ele. Agora eu quero que você volte a sua atenção para um outro texto que até nós já falamos, irmãos, mas eu quero enfatizar mais alguns pontos aqui, que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. 1 aos Coríntios 15, 51 e 52 é um trecho que é uma maneira bem simples de entender e de pensar a volta de Jesus e os acontecimentos relacionados a isso. Então, se você acha o assunto assim da volta de Cristo muito complicado, embora não seja, né? Quem acompanhou aí a série de mensagens já está entendendo tudo disso aí. Mas se você ainda acha muito complicado, olhe apenas para esses dois versículos que vai simplificar tudo. Aleluia. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Olha aí na tua Bíblia. Diz assim: vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? Hoje eu vou revelar a trombeta. Os irmãos lembram que na penúltima mensagem da série, né? Penúltimo, antepenúltimo, eu falei sobre a palavra de ordem, né? A voz do arcanjo, né? Palavra de ordem: eis aí o noivo, saía ao seu encontro, né? A voz do arcanjo, né? Tragada foi a morte na vitória. E hoje eu vou falar da trombeta. São as três coisas que vão acontecer quando estiver ocorrendo o arrebatamento. Eu vou revelar para os irmãos que trombeta é essa, quando o arrebatamento acontecer. E pastor, entrou nessa de calcular a data? Não, irmão, eu não falei que eu vou dar a data, eu falei que eu vou mostrar os sinais. É bem diferente. Então olha aqui,
O verso 52, Paulo está falando da nossa transformação. Diga comigo, transformação. Diga assim comigo, ó, ressurreição está ligada à transformação. Então qual é a ordem das coisas para quem já morreu em Cristo? Primeiro, diga comigo, ressurreição, transformação e glorificação. Na verdade, a transformação é a glorificação. Então, quem morreu em Cristo, quando Cristo estiver voltando às nuvens, ele ressuscita, a sua alma que estará vindo com Cristo entrará novamente no seu corpo físico ressurreto, e esse corpo será glorificado, e ele estará subindo enquanto esses processos se dão para encontrar com Cristo nas nuvens. Não é no céu, não, ninguém vai para o céu, vai para as nuvens, e das nuvens vem para a terra, para o milênio. E quem estiver vivo, aí não ressuscita, porque não morreu, né? Só é arrebatado e transformado. Isso será numa velocidade tão rápida que não vamos nem perceber. Agora, quando vai acontecer? Aleluia. Quando isso acontecerá? No arrebatamento. Fala algo que eu não sei ainda, vou falar. Esses dois textos aqui, Paulo vai nos dar uma precisão cronológica. Nesses dois textos aqui, Paulo vai mostrar o tempo do arrebatamento. Quando, em termos de tempo, o arrebatamento vai acontecer? Quando essa realidade da transformação dos nossos corpos vai acontecer? Vamos ler o texto de novo. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Vou ainda revelar-vos um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando isso vai acontecer? Quem aqui já entendeu? Quando isso vai acontecer? Olhe para o texto. No instante, num abrir e piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando vai acontecer o arrebatamento? Ao soar da última trombeta. E isso é tão verdadeiro que lá em 1 Tessalonicenses 4,16, Sheila, Paulo vai repetir isso. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo vai dizer de novo: pois o Senhor mesmo, dada a sua ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão em primeiro lugar. Então, quando o arrebatamento vai acontecer? Ao soar da última trombeta, ao soar da trombeta final. E onde nós temos na Bíblia a última trombeta? É o texto que eu li no início do culto. Se você olhar na sua Bíblia, eu não vou ler por causa do tempo, mas se você depois ler em casa,
Apocalipse capítulo 8, verso 6, até o capítulo 11, verso 9, nós vamos ver ali as 7 trombetas dos juízos de Deus sendo liberadas. Amém? E em Apocalipse nós temos quantos juízos divinos? 21 juízos divinos, organizados em 3 blocos. Repita após mim: 21 juízos em 3 blocos. Diga assim, ó: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nos selos e nas trombetas a igreja vai estar presente na terra. Por isso que as trombetas são juízos parciais e não totais. Por que elas têm que ser parciais? Porque existe um povo que estará na terra que não poderá ainda ser tocado. E a igreja é arrebatada ao som da última trombeta. Qual é a última? A 7ª. Aonde está isso, pastor? Apocalipse 11, 15. Eu estou falando para você não ir atrás do deixados para trás, que é furado. Apocalipse 11, 15. Estou te mostrando aonde na Bíblia, irmã Joseli, está o arrebatamento. Quando isso aqui acontecer, a igreja é arrebatada. Diz assim, Apocalipse 11, 15: o 7º anjo tocou a trombeta, e vozes bem fortes surgiram no céu. Quem são essas vozes bem fortes que estão vindo do céu? São os anjos. Mas além dos anjos, quem está vindo do céu com Cristo? A igreja em corpo glorificado. E se Jesus vai estar gritando de saudades da sua noiva e de vingança contra os inimigos que fizeram mal ao seu povo, o povo que vier com ele vai estar gritando também. Vai ser a gritaria, irmão. Gritando o quê? O reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Eu estou te mostrando na Bíblia até o que você vai dizer quando estiver vindo com ele. E eu vou dizer também. Então, quando essa trombeta for tocada, a 7ª, vai ser a hora em que o reino de Deus foi definitivamente estabelecido e o juízo de Deus vai vir por completo sobre a terra. Quando essa trombeta for tocada, a 7ª, os justos ressuscitam, recebem corpo glorificados, que estiverem vivos são arrebatados e glorificados, encontram com Cristo nas nuvens e voltam com Cristo para ele estabelecer o seu reino, gritando: o reino do mundo tornou-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Depois, a Bíblia diz, irmão Paulo, que vão ser despejadas 7 taças da ira de Deus. Está em Apocalipse capítulo 16. Quando isso vai acontecer? Ora, enquanto a igreja estiver encontrando com o Senhor nos ares. Jesus vai voltar. O arrebatamento vai acontecer ao mesmo tempo quando? Ao tocar da 7ª trombeta. Quando é que toca a 7ª trombeta? No final da grande tribulação.
a sétima trombeta marca o término da grande tribulação e o arrebatamento da igreja. Aleluia! Mas e na grande tribulação, pastor? Se a igreja vai passar, nós não vamos ser destruídos por esses acontecimentos? Não. Como é que o Senhor garante? Não sou eu quem garante, irmão, é a Bíblia. Se você ler na sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,9, 1 Tessalonicenses 5,9, eu não estou usando o texto isolado, porque o capítulo 5, Paulo está falando dessas coisas escatológicas. Está ali, ó. 1 Tessalonicenses 5,9 é o que te garante que mesmo passando a tribulação aqui na terra, você não será destruído. Diz ali, ó, Deus não nos destinou para a ira. De que ira Paulo está falando aqui? A ira dos juízos das nações, mas para alcançarmos a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós, igreja, ao passarmos pela grande tribulação, não seremos destruídos? Simples. Não precisa inventar uma teologia para a igreja fugir para o céu. A Bíblia diz que não vamos ser destruídos. E lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, irmãos, qual é o primeiro sinal da volta de Jesus? É o aparecimento do anticristo. Ah, mas o anticristo não vai fazer mal para a igreja, pastor? Vai. Ele vai perseguir a igreja. Mas ao mesmo tempo em que o anticristo estiver perseguindo a igreja na grande tribulação, haverá juízos de Deus, tanto nas trombetas como na abertura dos selos. Então é uma guerra de poderes. Por um lado, o poder do anticristo perseguindo a igreja. Por outro lado, o poder de Deus rompendo, tocando trombetas, rompendo selos e derramando isso sobre o anticristo. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos aqui quantos aspectos? 2. Por um lado, o anticristo perseguindo a igreja. Por outro lado, Deus derramando os seus juízos sobre a terra. Eu quero que os irmãos percebam que nós não vamos ser isentos de qualquer tipo de sofrimento, irmãos. Vai ter irmãos, vai ter partes da igreja em lugares do mundo que vão passar sofrimentos? Vai, mas ao mesmo tempo, Deus estará derramando a sua ira sobre o mundo em defesa da sua igreja. Na grande tribulação, eu vou te contar o que vai acontecer, porque está na Bíblia. Vão haver 4 fontes de pressão sobre os habitantes da terra. Quantas? 4. Primeiro, o derramar da ira de Deus. Segundo, a perseguição do anticristo contra a igreja. Terceiro, a multiplicação da maldade humana, e por se multiplicar a iniquidade. Quarto, catástrofes naturais que abalarão a terra nesse tempo. Mas nesse período, nós cristãos, nós a igreja, seremos guardados por Deus, não receberemos punição divina, porque Deus não nos destinou para a ira que vai ser derramada sobre o anticristo e os habitantes da terra. Amém? Mas apesar disso, Cristina, a Bíblia não diz que a igreja será livre da perseguição do anticristo. Pelo contrário, Apocalipse 13, verso 7, diz assim, ó, Apocalipse 13, verso 7, foi-lhe dado combater contra os santos
Então ele vai combater contra a igreja e vencê-los. Tem lugares que ele vai vencer. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então haverá sim nesse período uma grande perseguição contra a igreja por parte do anticristo, mas isso não deve nos assustar, irmãos. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a igreja estiver sendo perseguida, Deus estará derramando os seus juízos. E outra coisa, mesmo tendo sido perseguida em toda a história, a igreja sempre foi vencedora. Vou repetir, mesmo sendo perseguida durante toda a história, a igreja sempre foi vencedora. Não é agora que as coisas vão mudar. E aqui está o texto que eu preguei no encerramento da festa da dedicação, Apocalipse 3:10. Já que guardaste o meu convite à perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Para quem Jesus está falando isso? Para os irmãos da igreja em Filadélfia. Nós sabemos que profeticamente Filadélfia representa a última etapa da história da igreja. A última etapa da história da igreja é quando? Quando ela estiver passando aqui a grande tribulação. E está dizendo ali: eu te guardarei na hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro. Então aqui não está dizendo que o Senhor vai nos arrebatar para escapar da tribulação, não, mas sim que Ele vai nos guardar durante o processo. Amém? Amém? Amém. E para terminar, aonde foi que apareceu na Bíblia Deus guardando o seu povo durante o processo? Você está achando que esse negócio de Deus guardar o seu povo durante o processo na grande tribulação é coisa nova? Não. Diga comigo: princípio da terra de Gósen. Existe algo chamado o princípio da terra de Gósen. O que é a terra de Gósen? É onde o povo de Israel morava no território do Egito. E lá eles foram guardados dos juízos divinos sobre o Egito. Então eles habitavam no Egito, mas não experimentavam os juízos do Egito. A igreja estará na tribulação, mas não experimentará os juízos da tribulação. Êxodo 8, 22 e 23, ali está o princípio da terra de Gósen. Êxodo 8, 22 e 23. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, Deus falando, para que nela não haja enxames de moscas. Foi a praga das moscas. E você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Agora olha aqui o verso 23. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Deus falando com o faraó através de Moisés. Amanhã se dará este sinal. Deus é um Deus que faz distinção entre o justo e o ímpio, entre o seu povo e os outros. E da mesma forma Deus fará com que a sua igreja seja distinta na grande tribulação. A Bíblia afirma que esses princípios que aconteceram no Egito vão se repetir na vida do povo de Deus. Talvez alguém diga para você: não, mas isso foi lá na história de Israel no Egito, isso não repete mais. Ah, é? Miqueias capítulo 7, verso 15 e 16. Em Miqueias 7, 15 e 16 diz assim: eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias em que você saiu da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Ou seja, as nações vão ficar mudas e desorientadas ao verem Deus guardando o seu povo
durante a grande tribulação. Aleluia. Então Deus vai operar novamente, aleluia, como Ele fez por ocasião da saída do seu povo da terra do Egito. Olha, irmãos, de um lado, juízos contra o sistema desse mundo, e do outro, livramentos para os seus eleitos. Glória a Deus. Então, o que será? O que será a igreja passando a grande tribulação e sendo arrebatada no final? O que será isso? Será um novo êxodo. Aleluia. Diga comigo, é um novo êxodo. E os juízos divinos vão ser enviados contra um novo faraó, que se chama Anticristo. Aleluia. Assim como no Egito, na grande tribulação, ao mesmo tempo em que estarão acontecendo os juízos tremendos de Deus sobre a terra, haverá pessoas que vão estar debaixo da mão de Deus, que vão estar na terra de Gósen, espiritualmente falando, e não sofrerão esses juízos. E é por esse motivo, que nós temos que nos posicionar mais ainda como povo profético e intercessor. É por esse motivo que nós temos que andar na unidade da igreja, porque é a unidade da igreja que gera esse ambiente profético da presença de Deus. Haverá algumas regiões do planeta que serão verdadeiros bolsões da misericórdia de Deus. Talvez Paranaguá seja um lugar desses. Amém. E agora eu falo profeticamente, como esses bolsões são gerados pela unidade da igreja. E o inimigo não conseguirá causar males ao povo de Deus nesses lugares. Ainda que alguns, por decisão soberana do Senhor, sejam mortos como mártires nesse tempo, porque vai haver alguns mártires, mas serão mortos dando testemunho de Jesus. Porque o mártir é aquilo, né? Qual é a melhor definição de mártir? É aquele que mesmo morrendo está vencendo. Quando perguntar para você, o que é um mártir? É fácil, é quem mesmo morrendo vence. É o cara que morre no fim do filme, mas vence. Apocalipse 6, 9, olha aqui, ó, a Bíblia diz que vai ter uns mártires. Aonde que eles estão? O Senhor tirou da sua cabeça, não, irmão, da Bíblia. Apocalipse 6, 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Quem são esses? São os que morreram na grande tribulação. E quando eles pedem no outro verso que o Senhor faça justiça a eles, Deus diz assim: aguarda ainda mais um tempo. Por quê? Porque aqui é o quinto selo, ainda faltava mais 2 selos para a ressurreição acontecer. Ainda faltava mais 2 selos para o arrebatamento ocorrer. Ainda faltava mais 2 selos para o Senhor estabelecer o seu reino e vingar o sangue dos seus mártires. Então, por um lado, teremos na grande tribulação o testemunho do poder e do livramento de Deus, e por outro lado, o testemunho dos mártires. E nos 2 casos, Deus será glorificado. Apocalipse 12, verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, os mártires, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Eu finalizo dizendo: o que vai acontecer na terra no fim dos tempos? A mesma coisa que aconteceu lá no livro de Jó. Você lembra do livro de Jó, do grupo familiar? A mesma coisa que aconteceu no livro de Jó vai acontecer no fim dos tempos. O diabo vai tentar destruir a vida dos eleitos de Deus, como tentou destruir a vida de Jó, e no final da história ele vai ser envergonhado. Deus terá uma noiva fiel na terra, que mesmo perdendo tudo, não negará o Senhor. E a sabedoria de Deus será manifestada aos principados, potestades nas regiões celestiais.
É disso que Paulo está falando em Efésios 3, 10 e 11. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a sabedoria de Deus? Como é que chama a sabedoria de Deus? Jesus Cristo crucificado. Então há uma geração vencedora, aleluia, que precisa abraçar o estilo de vida crucificado, que precisa examinar as Escrituras para ser iluminado, para poder iluminar outros sobre o que vai acontecer. Assim como eu fui iluminado nas Escrituras e iluminei a vocês, vocês precisam ir e iluminar aos outros sobre o que vai acontecer. E a bênção para vocês e para todos nós aqui nisso está em Daniel 12, verso 3, o último versículo, Daniel 12, 3. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém? Amém. Fique em pé no seu lugar.